Ore hoje, e veja com seus próprios olhos. Nenhuma porta que Deus decide abrir poderá permanecer fechada. Aquilo que parecia impossível, trancado e inacessível, se torna caminho quando o poder do Senhor entra em ação. Há momentos na vida em que o coração se vê diante de portas fechadas, portas de oportunidades, de relacionamentos restaurados, de sonhos que pareciam mortos, de respostas que nunca chegavam. Essas portas nos confrontam com a sensação de limite, como se nada pudesse mudar. Mas é exatamente aí que a oração se torna o fio que liga o nosso clamor à vontade soberana de Deus. Quando você dobra os joelhos e entrega sua vida em oração, você não fala com qualquer um, você se coloca diante daquele que é capaz de abrir caminhos no meio do mar e criar passagens onde antes só havia deserto. Em cada oração sincera, existe uma chave espiritual invisível que começa a girar no mundo sobrenatural. Aquilo que estava fechado pela força humana, pelas circunstâncias ou pelo tempo, pode ser destravado pela mão poderosa do Senhor. E essa não é uma esperança vaga ou ilusória, é uma promessa firmada em Sua palavra. Quando você ora, está lembrando ao seu coração que existe um Deus que ouve, responde e age em favor dos que o buscam. Apocalipse 3:7 nos ensina: estas coisas diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, e ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre. Essa verdade nos garante que não existe poder humano, influência ou barreira capaz de anular o que Deus já determinou para a sua vida. A porta que Ele abre não está sujeita às opiniões dos outros nem às circunstâncias visíveis, mas ao propósito eterno que Ele estabeleceu para você. É nesse ponto que a oração deixa de ser apenas palavras ditas ao vento e se torna encontro com a essência de quem Deus é. Orar não é simplesmente pedir, mas é alinhar o coração com o trono divino, reconhecendo que é Ele quem tem o controle. E ao alinhar sua vida com o Senhor, você descobre que mesmo portas que pareciam definitivamente trancadas começam a se mover, porque não há fechadura que resista à chave da fé. Quantas vezes você já sentiu que estava diante de um beco sem saída? Que todas as opções estavam esgotadas? Pois é justamente nesse cenário que Deus manifesta sua glória. Ele não apenas abre uma porta qualquer, mas abre a porta certa, no tempo certo, para que seu nome seja glorificado e a sua vida seja transformada. A oração é a ponte que conecta sua limitação à infinitude do poder divino. Mateus 7,7 nos lembra: pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Esse convite de Jesus é uma certeza de que quando você ora, não está batendo em vão. Existe uma resposta, existe um mover, existe uma promessa de que as portas se abrirão. E, ainda que pareça demorar, cada oração é ouvida e armazenada diante do trono de Deus, aguardando o momento perfeito para se cumprir. Quando você se coloca em oração, sua alma declara confiança. Você diz, sem palavras, que crê em um Deus que governa sobre todas as coisas. Essa postura de fé não passa despercebida diante dos céus. Há anjos que se movem, há cenários que começam a mudar, há cadeias que se rompem. O que parecia definitivo pode se transformar em um testemunho vivo de que a mão do Senhor está sobre sua vida. A oração também abre portas dentro de nós. Ela não só transforma o ambiente externo, mas transforma o coração, muda pensamentos, traz paz em meio ao caos e força em meio à fraqueza. Muitas vezes, a porta que Deus abre primeiro é a da esperança dentro de nós, para que possamos continuar firmes até que o impossível aconteça. Isaías 41:10 fala: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a base que sustenta a fé em oração. Você não está sozinho. Ao orar, você está sob o cuidado constante daquele que promete segurar sua mão e abrir caminhos onde não há. Portanto, hoje é o dia de crer. Hoje é o dia de se levantar e orar com convicção, porque portas que estavam fechadas diante de você podem se abrir. Não importa quem tentou impedir, não importa o tamanho da muralha, não importa quanto tempo você espera. O Deus que abre portas que ninguém pode fechar está ouvindo seu clamor.
Quando você ora, não é apenas um pedido que sobe aos céus, mas um ato de fé que move realidades invisíveis. Deus se alegra quando encontra corações que acreditam no seu poder, porque a oração revela confiança, dependência e entrega. Cada palavra dita em fé se transforma em um eco no mundo espiritual, abrindo portas que estavam há muito tempo fechadas. Ore hoje, com convicção, e você verá que aquilo que parecia inacessível começará a se mover diante dos seus olhos. A palavra nos lembra que a oração é como uma chave que ninguém pode roubar de você. Ela abre aquilo que estava bloqueado e desfaz cadeados que pareciam inquebráveis. Ainda que as circunstâncias tentem convencer você de que nada mudará, a oração é prova de que a última palavra vem do Senhor. E Ele, no seu tempo perfeito, sabe exatamente qual porta deve se abrir para a sua vida. João 14:13 diz: "E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho." Aqui está o fundamento da nossa esperança. Não oramos em vão, mas oramos em nome de Jesus, e é nessa autoridade que as portas se abrem. Ao invocar o nome que está acima de todo nome, você se coloca debaixo da promessa de que o impossível pode se tornar realidade. Se a sua alma se sente cansada de bater em portas que nunca abriram, hoje é o momento de entregar tudo diante de Deus. Ele é especialista em transformar impossibilidades em testemunhos. Não importa se os homens fecharam as portas, se as circunstâncias bloquearam o caminho ou se o tempo parece ter se esgotado. O Senhor é capaz de girar as chaves que ninguém mais consegue tocar. Quando você decide orar com fé, não apenas está buscando uma resposta, mas está reconhecendo que só Deus tem o poder de conduzir sua vida ao destino certo. E nesse gesto de confiança, Ele honra o seu clamor. Muitas vezes, Ele abre portas maiores do que aquelas que você esperava, porque conhece os desejos profundos do seu coração e sabe o que realmente precisa acontecer para o seu bem. É nesse mover que somos chamados a permanecer firmes. A oração nos mantém conectados à esperança, ainda que os olhos naturais não vejam nada mudando. Ela é como uma semente plantada na terra, invisível por um tempo, mas destinada a brotar. Continue orando, continue crendo, continue declarando que o Deus que abre portas está agindo em sua vida. Agora, receba este convite. Se essa palavra toca o seu coração, escreva nos comentários "portas abertas" como declaração profética daquilo que Deus já está fazendo. Essa atitude simples é uma confissão de fé, um passo público de que você acredita na ação divina. E enquanto escreve, declare dentro de você: "Senhor, eu creio que as portas que estavam fechadas já estão se abrindo em meu favor." Se esta mensagem está falando com a sua vida, inscreva-se para continuar recebendo palavras que fortalecem a fé e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda abre portas. Muitas vezes, a transformação que esperamos chega através de uma palavra compartilhada no momento certo. Você pode ser instrumento de mudança na vida de outra pessoa. Ore, confie e permaneça firme. A resposta virá. O Deus que abre portas que ninguém pode fechar já está agindo. Este é o tempo de acreditar, de alinhar sua vida à vontade dele e de ver o sobrenatural se manifestando. E nunca se esqueça, a oração não é apenas o caminho para a vitória, ela é a vitória em si. Porque quando você ora, já está debaixo da presença e da promessa do Senhor. E nessa presença, todas as coisas cooperam para o seu bem. Senhor Todo-Poderoso, nesta hora me coloco diante de Ti em fé e confiança, crendo que a Tua mão é capaz de abrir as portas que ninguém pode fechar. Oro porque sei que não estou sozinho, sei que a Tua presença me envolve e me guia, mesmo quando tudo parece trancado ao meu redor. Apocalipse 3:8 nos lembra: "Eis que diante de Ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar." Pai, eu tomo posse dessa palavra em minha vida hoje. Declaro que cada porta que o Senhor decidiu abrir permanecerá aberta, e nenhuma força contrária poderá impedir o cumprimento do Teu propósito. Senhor, quebra agora os cadeados que tentaram limitar a minha caminhada. Derruba as muralhas que se levantaram contra o meu progresso. Onde havia bloqueio, que haja passagem. Onde havia impossibilidade, que haja milagre.
porque em ti, todas as coisas se tornam possíveis para aquele que crê. Clamo para que toda porta de oportunidade que estava retida pelo inimigo seja liberada. Que caminhos de prosperidade, de paz e de crescimento espiritual se manifestem diante de mim. Que portas de reconciliação e de cura se abram, trazendo restauração para cada área da minha vida. Pai, eu creio que quando oro, não falo ao vento, mas falo com o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. A minha oração sobe como incenso agradável diante do teu trono, e sei que os céus já estão se movendo em resposta ao meu clamor. Declaro que nenhuma palavra contrária, nenhuma injustiça e nenhuma resistência humana poderão impedir o que o Senhor já determinou para mim. A tua vontade é soberana, e é nela que descanso e confio. Espírito Santo, fortalece o meu coração para não desistir. Mesmo que eu não veja ainda as portas se abrindo, ajuda-me a manter a fé, porque sei que o teu tempo é perfeito e a tua obra é completa. Hoje profetizo: portas de provisão, portas de oportunidades e portas de novos começos estão se abrindo diante de mim. Eu recebo em fé, porque tu és fiel para cumprir cada promessa. E que essa oração se torne testemunho em minha vida. Que eu veja com meus próprios olhos o mover sobrenatural de Deus abrindo aquilo que estava fechado, para que o teu nome seja glorificado em tudo. Senhor amado, diante da tua grandeza eu me coloco em total rendição. Não tenho forças em mim mesmo para abrir as portas que tanto necessito, mas sei que a tua mão poderosa pode mover o que está travado e transformar o que parecia definitivo. Oro porque sei que a oração é o caminho que me leva diretamente ao teu coração. Pai, venho clamar por cada área que se encontra em silêncio, cada sonho que foi adiado, cada promessa que ainda não se cumpriu. Abre as portas que foram fechadas, não por tua vontade, mas por oposição, por incredulidade ou por limitações humanas. Que o teu poder venha sobre mim, trazendo vida onde havia estagnação. Salmo 37:5 nos fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Senhor, eu entrego diante de ti tudo aquilo que pesa em meu coração. Coloco nas tuas mãos os projetos, as causas e os desejos, confiando que o Senhor é fiel para realizar aquilo que os meus olhos ainda não podem ver. Que toda porta de crescimento espiritual seja liberada sobre minha vida. Dá-me acesso a um relacionamento mais profundo contigo, a um tempo de intimidade em que eu possa ouvir a tua voz claramente e seguir os teus passos sem medo. Sei que a porta da comunhão contigo nunca está trancada, e hoje decido atravessá-la com fé e confiança. Peço também por portas de sabedoria. Que decisões difíceis que tenho de tomar sejam iluminadas pela tua luz. Que o discernimento venha de ti, e não da minha carne, para que eu não erre o caminho. Onde houver dúvida, que venha clareza. Onde houver confusão, que venha direção. Senhor, abre portas de restauração nos relacionamentos. Onde houver mágoas e distâncias, que o perdão seja a chave que traga a reconciliação. Onde houver solidão, que novas conexões sejam formadas pelo teu cuidado. Que cada laço quebrado possa ser restaurado pela tua graça. Pai, peço que portas de provisão financeira também se abram. Que os recursos necessários para viver dignamente e cumprir meu propósito venham às minhas mãos, não pela força do meu braço, mas pela fidelidade do Senhor. Onde havia escassez, que haja abundância. Onde havia falta, que haja suprimento. Senhor, quero viver o sobrenatural. Quero experimentar as portas se abrindo diante de mim, não para minha glória, mas para que todos reconheçam que foi o Senhor quem fez. Que o teu nome seja exaltado através daquilo que o Senhor está realizando em mim. Creio, Senhor, que mesmo as portas que parecem enferrujadas pelo tempo não resistem à tua voz. A tua ordem é suficiente para que tudo se mova. E por isso oro com fé, sabendo que cada palavra aqui proferida não ficará sem resposta diante do teu trono. Senhor meu Deus, hoje clamo para que portas de trabalho sejam abertas. Que oportunidades surjam diante de mim de maneira inesperada, trazendo sustento e dignidade. Onde houver currículos esquecidos, que sejam lembrados. Onde houver entrevistas,
que a tua graça me destaque. Que cada porta de emprego trancada seja agora destrancada pelo poder do teu nome. Pai amado, não apenas abençoa com novas oportunidades, mas também com promoções e crescimento no ambiente de trabalho. Que portas de reconhecimento se abram, que portas de mérito justo sejam escancaradas. Onde houve esquecimento, que haja lembrança. Onde houve atraso, que haja aceleração. O Senhor é aquele que exalta no tempo certo, e eu confio em ti. Senhor, coloco diante de ti também a porta da cura. Toda enfermidade que tentou me limitar ou trazer dor já não tem poder diante do teu nome. Que portas de saúde plena se abram em meu corpo, em minha mente e em minhas emoções. Que a tua mão de poder remova toda enfermidade e estabeleça vida abundante. Isaías 53:5 nos lembra: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pai, eu tomo posse dessa promessa e declaro que a porta da cura está aberta sobre mim e sobre a minha casa. Também clamo pelas portas do amor e dos relacionamentos. Onde houver solidão, que haja companhia. Onde houver frieza, que o calor da tua presença traga reconciliação. Que portas de amizades saudáveis, relacionamentos abençoados e vínculos firmados em amor verdadeiro sejam abertas. Senhor, peço que cada coração ferido seja restaurado, que lares sejam curados e famílias sejam fortalecidas. Que portas de unidade e harmonia se abram, e que os laços sejam sustentados pela tua mão. Onde houver divisão, que haja restauração. Onde houver distância, que haja reencontro. Pai, abre também portas de novos começos. Que áreas da minha vida que estavam paradas possam florescer. Que sonhos antigos sejam renovados, que novos projetos surjam com força e coragem. Que o Senhor traga oportunidades em áreas que eu jamais imaginei, porque Tu és Deus criativo e ilimitado. Clamo ainda por portas de ministério e propósito. Que o chamado que colocaste em mim não seja bloqueado. Abre portas de serviço, de testemunho, de impacto espiritual, para que eu viva não apenas para mim, mas para a glória do Teu nome. Senhor, tudo que estava fechado começa a se abrir diante da Tua presença. Eu não caminho mais preso a portas trancadas, mas caminho em fé pelas portas que o Senhor abre. Declaro em oração que estou pronto para atravessar e viver o novo que tens preparado. E sigo clamando, Senhor, porque sei que ainda há muito mais que o Senhor deseja abrir em minha vida. Por isso não me calo, mas permaneço em oração até ver o Teu mover se manifestando em cada detalhe do meu caminho. Senhor da provisão, hoje eu clamo para que portas financeiras sejam abertas em minha vida. Que recursos que estavam bloqueados sejam liberados. Que dívidas sejam solucionadas e que a abundância prometida pelo Senhor se manifeste. Onde havia escassez, que haja fartura. Onde havia impossibilidade, que haja multiplicação. Pai, peço que portas de prosperidade se abram de forma justa e honesta. Que cada esforço feito com fidelidade seja recompensado. Que o fruto do meu trabalho não seja desperdiçado, mas multiplicado em Tuas mãos. Que portas de sabedoria financeira se abram, para que eu saiba administrar o que o Senhor me confiar. Senhor, também clamo pelas portas do aprendizado e dos estudos. Que cada porta de conhecimento necessária para minha jornada se abra diante de mim. Onde houver barreiras, que sejam quebradas. Onde houver limitações, que sejam superadas. Que a inteligência e o discernimento vindos do alto guiem minha mente em todo o processo. Tiago 1,5 nos ensina: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Pai, peço que essa promessa se cumpra em mim. Abre portas de entendimento, de clareza e de visão ampliada, para que eu viva debaixo da Tua sabedoria. Peço ainda por portas de dons e talentos. Que tudo o que colocaste em mim seja ativado e multiplicado. Que dons adormecidos despertem, que talentos escondidos floresçam, que habilidades sejam aperfeiçoadas para o cumprimento do Teu propósito.
Que eu não deixe nenhum dom se perder, mas que tudo seja usado para a tua glória. Senhor, abre também portas de proteção. Que nenhum mal, nenhuma armadilha e nenhum plano do inimigo prosperem contra mim. Que a tua mão me guarde em cada passo, em cada decisão, em cada jornada. Que portas de segurança espiritual estejam abertas constantemente ao meu redor. Salmo 91:1 nos lembra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pai, que essa palavra seja viva em mim. Que eu encontre abrigo e proteção debaixo das tuas asas, e que em todo tempo a tua presença seja minha fortaleza. Peço também que portas de paz sejam abertas. Que a ansiedade seja silenciada, que os medos sejam dissipados, que a inquietação se transforme em confiança. Onde houver guerra dentro de mim, que o teu Espírito traga calma. Onde houver tempestade ao redor, que tua presença seja o meu descanso. Senhor, que cada porta aberta não seja apenas uma oportunidade, mas um sinal do teu amor. Que cada conquista seja um lembrete de que o Senhor cuida de cada detalhe. Que eu viva em constante gratidão por tudo que estás fazendo e ainda farás. Meu Pai amado, continuo em oração porque sei que ainda há muito mais a ser destravado. Cada área da minha vida está diante de ti, e nenhuma porta permanecerá fechada quando a tua voz ordenar que se abra. Senhor, neste momento coloco diante de ti a minha família. Oro para que portas de unidade sejam abertas dentro do meu lar. Onde houver divisão, que haja reconciliação. Onde houver silêncio pesado, que haja diálogo cheio de amor. Que cada coração seja tocado pela tua graça, e que a tua paz reine entre nós. Pai amado, clamo por portas de bênção sobre os filhos. Que eles caminhem em direção ao teu propósito, que sejam guardados de todo mal e direcionados pela tua voz. Que as portas do futuro se abram para eles com oportunidades de crescimento, aprendizado e maturidade espiritual. Que cada filho seja um testemunho vivo da tua fidelidade. Peço também que portas de restauração conjugal sejam abertas. Senhor, onde o amor foi esfriado, aquece novamente. Onde houver feridas, traz perdão. Onde houver desencontros, traz unidade. Que os casamentos sejam fortalecidos e edificados sobre a rocha que é Cristo, para que resistam a todas as tempestades. Coloco diante de ti, Senhor, as famílias que sofrem por distâncias e separações. Que portas de reencontros sejam abertas. Que irmãos se abracem novamente, que pais e filhos se perdoem, que casais encontrem no Senhor a força para reconstruir o que parecia perdido. Que nenhum lar seja destruído, mas restaurado pela tua mão. Josué 24:15 nos ensina: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, eu tomo posse dessa palavra. Declaro que portas espirituais de consagração se abrem em meu lar, e que cada pessoa da minha família será alcançada pela tua presença. Que a nossa casa seja altar de adoração ao Senhor. Senhor, peço ainda por portas de proteção sobre cada membro da minha família. Que sejam guardados em suas saídas e entradas, que sejam preservados de acidentes, perigos e injustiças. Que a tua mão os guie em cada passo, e que a tua presença seja muralha ao redor deles. Abre também portas de provisão nos lares. Onde houver necessidade, que o suprimento chegue. Onde houver carência, que a abundância se manifeste. Que cada mesa tenha alimento, que cada coração tenha esperança e que nenhuma família sofra falta daquilo que o Senhor pode prover. Senhor, oro por portas de cura sobre aqueles que estão doentes dentro das famílias. Que cada diagnóstico seja transformado, que cada enfermidade seja vencida pela fé, que cada corpo receba saúde e restauração. Que a vida flua em plenitude em cada lar. Clamo ainda por portas de salvação para os familiares que ainda não te conhecem. Que os corações sejam quebrantados, que os olhos sejam abertos e que a tua verdade seja recebida com alegria. Que cada casa se torne testemunho da tua graça, para que o teu nome seja glorificado em toda geração. E sigo orando com fé, Senhor,
porque creio que famílias inteiras serão alcançadas e transformadas. Não apenas uma pessoa, mas todos. Porque o Senhor é poderoso para restaurar lares e levantar gerações que servirão fielmente à tua presença. Senhor dos exércitos, coloco diante de ti todas as batalhas espirituais que tenho enfrentado. Oro para que portas de vitória sejam abertas agora, fechando de vez o acesso do inimigo à minha vida. Que toda cadeia espiritual seja quebrada, que toda amarra seja desfeita e que a liberdade no teu espírito seja manifesta. Pai amado, abre portas de libertação. Onde houver vícios, que haja rompimento. Onde houver prisões emocionais, que haja cura. Onde houver opressão, que o teu poder traga alívio. Declaro que nenhuma influência contrária terá poder sobre mim, porque a porta da libertação já foi aberta por Jesus Cristo na cruz. João 8,36 nos lembra: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, eu recebo essa verdade como promessa sobre minha vida. A porta da liberdade já foi aberta, e eu caminho por ela com confiança, deixando para trás tudo aquilo que me aprisionava. Clamo também por portas de novos caminhos. Que eu não fique preso ao passado, nem limitado pelo presente. Que portas de oportunidades inéditas se abram diante de mim, levando-me a lugares que jamais imaginei alcançar. Que o teu Espírito Santo guie cada passo rumo ao destino preparado por ti. Senhor, abre portas de expansão. Que o território da minha vida se alargue, que eu avance em áreas que antes estavam bloqueadas. Onde houve estagnação, que haja movimento. Onde houve limites, que haja crescimento. Que o teu propósito me leve além do que eu mesmo poderia planejar. Peço que portas de autoridade espiritual também sejam abertas. Que eu possa exercer influência para o bem, sendo luz em meio às trevas. Que a minha voz tenha impacto, não por mérito humano, mas pelo poder do Senhor que habita em mim. Que eu seja instrumento para abrir portas de bênção na vida de outras pessoas. Senhor, clamo para que portas de livramento se abram diante de cada perigo. Que armadilhas sejam desfeitas, que ataques sejam frustrados, que planos contrários caiam por terra. Que a tua mão me guarde e me conduza em segurança em cada jornada. Abre ainda portas de conquistas espirituais. Que eu alcance níveis mais profundos de oração, adoração e intimidade contigo. Que eu não viva apenas de bênçãos visíveis, mas do alimento constante da tua presença. Que a cada dia eu veja novas portas se abrindo no meu relacionamento contigo. Pai, não permitas que eu me acomode. Quero viver sempre o novo que tens preparado. Se uma porta se fechar, sei que é porque tens outra maior para abrir. Ensina-me a confiar, mesmo quando não entendo, e a crer que todas as coisas cooperam para o meu bem. Senhor, porque creio que cada área que parecia bloqueada já está se movendo. As portas estão sendo destrancadas uma a uma, e eu caminho em confiança, aguardando o cumprimento perfeito da tua promessa. Senhor eterno, diante da tua presença eu reúno todas as áreas da minha vida e coloco cada uma delas em tuas mãos. Oro para que portas de trabalho, provisão, cura, amor, relacionamentos, família, estudos e dons continuem se abrindo diante de mim. Não quero caminhar segundo minha força, mas debaixo da tua direção e cuidado. Pai, agradeço porque já vejo em espírito as portas destrancando. Aquilo que parecia impossível já não está mais trancado, porque o Senhor está movendo as chaves. Sei que mesmo em silêncio tu trabalhas, e que cada oração feita com fé jamais volta vazia diante do teu trono. Peço que portas de paz se estabeleçam no meu coração. Que eu não viva ansioso, mas confiante de que o Senhor está no controle. Que eu possa descansar sabendo que os céus estão abertos em meu favor e que o teu plano é maior do que qualquer barreira que tente me parar. Senhor, abre também portas de testemunho. Que eu viva experiências tão marcantes com a tua fidelidade que minha vida se torne prova viva do teu poder. Que outros vejam em mim o reflexo da tua graça e sejam impactados a crer que também podem ter suas portas abertas pelo Senhor. Romanos 8,31 nos lembra:
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai, eu recebo essa verdade como selo em meu coração. Nenhuma oposição é suficiente para deter o que o Senhor já decidiu realizar em minha vida. A porta que o Senhor abre ninguém pode fechar, e eu tomo posse dessa promessa. Que portas de esperança permaneçam sempre abertas em meu interior. Que, mesmo quando novas lutas surgirem, eu tenha fé suficiente para acreditar que o Senhor abrirá os caminhos necessários. Que minha confiança não se abale, mas permaneça firme como rocha. Senhor, eu consagro cada porta aberta ao Teu nome. Que nada seja para minha glória, mas para exaltar quem Tu és. Que cada conquista seja acompanhada de gratidão, e que eu nunca me esqueça de que foi a Tua mão que fez tudo acontecer. Hoje declaro, em oração profética, que portas antes bloqueadas agora estão destravadas. Portas de oportunidades, portas de vitória, portas de recomeço, portas de milagres, todas elas se abrem diante de mim pelo poder do Teu Espírito. Pai, recebo com alegria tudo o que tens preparado. Caminharei pelas portas abertas com fé, coragem e obediência, sabendo que o Teu amor me sustenta e a Tua presença me guia. E acima de tudo, que o Teu nome seja glorificado em mim e através de mim. Que cada porta aberta seja um testemunho vivo do Teu poder e da Tua fidelidade. Em nome de Jesus, eu oro, profetizo e agradeço. Amém. Querido coração, a oração que fizemos juntos é mais do que palavras, é uma chave profética que já começou a destrancar portas diante de você. Não importa quanto tempo elas estavam fechadas, não importa quem tentou impedir, o Deus Todo-Poderoso já está em movimento. Confie que as portas abertas não são apenas circunstâncias favoráveis, mas sinais vivos de que o Senhor está conduzindo sua vida em direção ao propósito que Ele mesmo desenhou. Caminhe com fé, mesmo que os olhos ainda não vejam toda a transformação. O primeiro milagre já aconteceu, o seu coração escolheu acreditar. Lembre-se de que cada oração que sobe é ouvida, e nenhuma lágrima é desperdiçada diante de Deus. Ainda que o tempo pareça demorado, o Senhor não se atrasa. Ele abre as portas certas, no momento exato, para que nada falte e tudo coopere para o seu bem. Que a paz de Cristo inunde o seu coração. Que a esperança seja renovada. Que você sinta que não está só, porque aquele que tem a chave de todas as portas caminha ao seu lado. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que ainda há portas que vão se abrir. Muitas vezes, o consolo e a fé chegam exatamente através de uma palavra entregue no tempo certo. Que este devocional seja luz para o seu dia e ânimo para a sua caminhada. Caminhe na certeza de que portas abertas aguardam por você, e que o amor de Deus o sustentará em cada passo.